Gravando. Tudo seu. Já tá gravando? Já está gravando, olha. Então, meu nome é Fernanda, sou R1 do Hospital da Lagoa, de Urologia. O tema que eu vou falar hoje é sobre urolitíase em relação ao tratamento, complementando a aula anterior que foi dado pelo Dr. Tiago. Então, em relação à terapia médica expulsiva, que seria o tratamento clínico para os pacientes que apresentam urolitíase, ureterolitíase, a gente pode fazer uso de várias medicações, principalmente os bloqueadores alfa, os inibidores de canal de cálcio, como a nifedipina, e os inibidores da fosfodiesterase 5, como a tadalafila. A probabilidade dos pacientes conseguirem liberar os cálculos com menos episódios de cólica renal do que aqueles que não receberam essas terapias. E a tansulosina, que seria um alfa-bloqueador, se mostrou uma superioridade geral em relação à nifedipina, principalmente para os cálculos ureterais distais. Aqui seriam as recomendações em relação à terapia expulsiva da Sociedade Europeia, que seriam com seus níveis de evidência. Então, os mais altos níveis de evidência seriam a terapia expulsiva médica, ela é eficaz nos pacientes que têm cálculos ureterais que são passíveis de tratamento conservador. Eu vou falar mais adiante quais são os cálculos que são mais passíveis desse tipo de tratamento. E o maior benefício desse uso dessas medicações na terapia expulsiva seria para cálculos ureterais com mais de 5 milímetros e principalmente distais. Tá errado, né? Agora que eu falei. E eu tirei essa tabela de lá. É menor que 5 milímetros. No texto ele fala menor que 5 milímetros. Olha só. Isso aí foi da tradução da guideline, não é isso? Não, a guideline europeu tem a versão portuguesa. Não, essa a versão portuguesa. Acho traduzido. Traduzido com o sinal errado. Existem dados insuficientes que apoiam os inibidores da fosfodiesterase 5 e os corticoides, em combinação com os bloqueadores alfas para advância nessa aceleração da expulsão do cálculo. Então, não é muito bem definido esse benefício. E os bloqueadores alfa tá errado de novo. Bloqueadores alfa aumentam a taxa de expulsão de cálculos, principalmente cálculos ureterais distais, menores que 5 milímetros. Então, a recomendação da Sociedade Europeia é oferecer alfa-bloqueador como terapia expulsiva nos pacientes que têm cálculos ureterais distais menor que 5 milímetros. Em relação ao tratamento cirúrgico, então, dos cálculos, aproximadamente 10 a 20% dos pacientes com urolitíase vão precisar de algum tratamento cirúrgico. As indicações principais para esse tipo de tratamento seriam um paciente que tem um cálculo de uretero ou renal com dor persistente, que tem infecção associada ou tem uma perda de função renal associada. Isso inclui os pacientes que têm rim único, transplantados. Geralmente, os pacientes assintomáticos e principalmente com cálculos menores de 5 milímetros não requerem algum tratamento cirúrgico. Geralmente, com tratamento clínico, a gente consegue fazer com que esse paciente elimine o cálculo. As técnicas cirúrgicas ultimamente mais utilizadas seriam as minimamente invasivas para a remoção desses cálculos, que seriam a nefrolitotomia percutânea, a ureteroscopia rígida ou flexível e a litotripsia por ondas de choque. A gente também pode fazer laparoscopia ou cirurgia aberta, mas a Sociedade Europeia recomenda em casos bem selecionados esse tipo de cirurgia. Então, como é que a gente vai fazer a escolha desse tratamento? Esse tratamento vai depender principalmente da posição desse cálculo e do tamanho do cálculo, tá? Mas, no geral, a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana recomendam a ureterolitotomia flexível ou rígida e leco para cálculos renais e ureterais pequenos. E para os pacientes que têm cálculos renais com mais de 2 centímetros, geralmente eles recomendam a nefrolitotripsia percutânea. Mas isso vai ser individualizado de acordo com o paciente, com a posição desse cálculo. Isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Em relação à LECO, que seria a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, ela foi inventada em 1982
por Chauzy, tá? Ela usa 3 princípios de energia. As mais utilizadas hoje em dia seriam a eletrohidráulica, eletromagnética, mas também a gente tem a piezoelétrica, tá? Esse aparelho que emite essas energias, essas ondas eletromagnéticas, eletrohidráulicas, elas vão atravessar um meio líquido que se chama a bolha, tá? E a gordura do paciente e vão convergir para o cálculo localizado no ponto que eles chamam de F2, que seria o ponto que eles, de acordo com a ultrassonografia ou com a fluoroscopia, eles fazem a mira para fazer a quebra desse cálculo. Aqui é um aparelho de litripsia extracorpórea. Esse aqui, pelo jeito, usa a ultrassonografia e a fluoroscopia como meio para achar o cálculo no ponto ideal para pôr essa energia localizada. Então, aonde que a gente vai ter mais benefícios em fazer a LECO? A LECO, a gente vai ter mais benefícios para pacientes que têm uma distância da pele para o cálculo menor que 9 a 10 centímetros, maior que 10 centímetros piora muito a taxa de fragmentação desses cálculos e de acordo com a densidade desse cálculo. Quanto mais denso esse cálculo, mais difícil de ser quebrado pela LECO. Aqui é uma probabilidade de fragmentação que Joseph e colaboradores escreveram em 2002, tá? Seriam em relação à densidade do cálculo e à taxa de fragmentação. Aqui foi demonstrado que cálculos com valores de densidade maior que 1000, 54% dos pacientes tiveram uma taxa de fragmentação ideal. E com cálculos com densidade menor que 500, quase 100%. Quer dizer, ele escreve como 100%. E quais seriam as contraindicações para a LECO? Seriam as pacientes gestantes, pacientes com coagulopatias, que pode formar hematoma, hipertensão arterial sistêmica não controlada, infecção urinária e obstrução decorrente do cálculo. E as complicações da LECO seriam hematuria macroscópica persistente, a rua de cálculos, o termo em inglês é stent trace, seria a fragmentação desses cálculos, eles acabam se juntando no ureter, formando no raio-x, principalmente, como uma rua de cálculos. O prejuízo transitório da função renal pode acontecer sepse, principalmente nos pacientes que estão em vigência de infecção urinária, e como eu falei, hematomas renais, e também pode ter lesão de outros órgãos adjacentes. Em relação à nefrolitotripsia percutânea, essa tabela aqui foi retirada do livro Urologia Fundamental, mas é uma tabela bem parecida com a que tem na Sociedade Europeia. As principais indicações, então, para nefrolitotripsia percutânea seriam cálculos renais coraliformes, cálculos com mais de 20 milímetros, pacientes que têm cálculos de divertículos caliciais, que são mais difíceis da gente alcançar por endurologia, pela ureteroscopia, os cálculos em rim de ferradura ou ectópicos, os cálculos não resolvidos ou que foram contraindicados à litripsia extracorpórea, cálculos no cálice inferior e cálculos grandes que estão impactados no ureter proximal. Aqui ele não diz o tamanho, mas seriam os de ureter proximal principalmente. Então, essa técnica é baseada, a técnica que a gente vai fazer uso, ela é baseada no tamanho e na localização do cálculo. A escolha do melhor grupo calicial para a realização dessa punção vai ser feita de acordo com a localização do cálculo e vai ser feita no fórnix do cálice posterior ao cálculo, para fazer, é um local que tem menos risco de sangramento. A técnica seria a punção percutânea guiada por fluoroscopia e por pielografia, passagem de fio-guia, a dilatação e a passagem de bainha de Amplatz e a nefroscopia com a fragmentação do cálculo, que a gente pode usar um litotridor pneumático balístico, um laser ou um ultrassônico, que é o que a gente mais utiliza aqui no hospital. A gente pode fazer fragmentação do cálculo, a gente pode fazer a retirada do cálculo. O dispositivo ultrassônico tem a vantagem que ele consegue fazer a aspiração desses fragmentos e geralmente a gente usa uma nefrostomia no pós-operatório,
mas tem muitos estudos que falam do tubeless, que seria a não utilização na nefrostomia, mostrando bons resultados nesses pacientes. Aqui seria uma imagem, mais ou menos, que mostra a punção, que seria nesse fornix, que seriam onde a gente evita a entrada dos vasos sanguíneos, que seriam nessa concavidade. Aqui seriam aqui dilatadores, que é o que a gente utiliza, os amplates, que geralmente vai até 30 frames. E aqui seria uma imagem pela fluoroscopia, que mostra o amplates aqui, a bainha de amplates, o fio guia, como é feito a nefrotripsia percutânea. E aqui uma imagem de como é que é um nefroscópio com a camisa. E existem duas posições que a gente pode fazer esse tipo de técnica. Seria a posição de Valdivia Áurea, que acredito que seja menos utilizada, e o que a gente mais vê seria do ventral do paciente. Complicações, então. Sangramento, principalmente. A gente pode ter uma fístula renocutânea. A gente pode ter lesão de pulmão e pleura, dependendo da localização, principalmente na posição de Valdívia. Às vezes tem que fazer uma punção entre as costelas. Isso pode fazer alguma lesão de pulmão e pleura. E a lesão de cólon, principalmente os pacientes que têm um cólon posterior ao rim. Em relação à ureteroscopia rígida ou flexível, o padrão atual dos ureteroscópios são cada vez mais finos, que permitem que a gente acesse melhor esse uretero. Geralmente eles falam do padrão atual de menos de 8 French. O rígido a gente consegue acessar principalmente o ureter distal, o flexível a gente consegue ter um acesso melhor do resto do ureter, médio, proximal e da pelve renal. Aqui, então, seria um ureteroscópio rígido, ureteroscópio flexível, que é bem parecido com um aparelho de endoscopia digestiva. E aqui seria uma imagem feita com aqui do ureter, um cálculo que foi fragmentado, que está sendo pego por uma dormiã. Então, as complicações da ureteroscopia seriam as complicações maiores e as menores. As maiores seriam as que seriam urgências e emergências urológicas. A intuscepção do ureter, principalmente com o ureteroscópio rígido, quando a gente força o ureter, a gente pode fazer uma intuscepção desse ureter. A gente pode causar estenose se ele for muito manipulado, e até nos pacientes até podem desenvolver alguma septicemia pela pressão aumentada nesse sistema coletor lá no rim. E as complicações menores seriam a perfuração ureteral, a gente pode fazer um falso trajeto, uma lesão de mucosa e o sangramento. Em relação às litotomias e à videolaparoscopia, a cirurgia aberta, como todo mundo sabe, tem maior morbidade, elas devem ser evitadas. E a videolaparoscopia, essa frase eu tirei da Sociedade Europeia, ela tem um papel importante nos pacientes que não vão se beneficiar do tratamento endoscópico ou que tem concomitância de outras patologias que a gente possa corrigir nesse procedimento, como estenose de Jupe. A gente tem alguns pacientes que fazem cálculo de repetição, a gente vai fazer uma tomografia contrastada e faz o diagnóstico de estenose de Jupe. A gente pode fazer uma cirurgia aberta, retira os cálculos e corrigir essa estenose. Aqui são uns dois algoritmos que eu tirei da Sociedade Europeia, tá? Que falam dos cálculos de ureter proximais, que os cálculos com mais de 10 milímetros a gente pode fazer a ureteroscopia, tá? De forma anterógrada ou retrógrada. E a leco. Os cálculos com menos de 10 milímetros, eles recomendam a ureteroscopia ou o leco. Então, os maiores de 10 milímetros, a gente pode usar os dois procedimentos ao mesmo tempo. Já nos cálculos de ureter distal, os maiores de 10 milímetros, a gente pode usar os dois procedimentos ao mesmo tempo, a ureteroscopia e a leco. E os menores de 10 milímetros, a gente pode usar ou um ou outro. Lembrando que a leco ela tem menos eficiência para cálculo de ureter distal.
certo, tudo bem. Agora